Salve, salve, galerinha! Tudo bem? Estamos aqui para dar sequência aos nossos estudos. Agora nós vamos entrando numa outra temática, numa outra parte importante dos nossos estudos, que envolvem toda essa preparação aí nesse primeiro ano médio, né, na primeira série do ensino médio, onde nós vamos entrar agora no tema. Vimos no primeiro bimestre, né, toda uma série de elementos, características específicas sobre a cartografia, a importância dos mapas, de representação, e agora nós vamos entrar numa outra parte muito importante, que é a que fala sobre as características da nossa atmosfera, os elementos climáticos. E nessa aula de hoje nós vamos aprender, né, entre outras coisas, nós vamos aprender definitivamente a diferença entre dois conceitos que são conceitos fundamentais: tempo e clima. Então nós vamos, sem mais delongas, vamos iniciar, né, a nossa apresentação. Vou diminuir aqui a minha presença e a gente vai, na sequência aqui, entendendo um pouquinho desses conceitos aí a mais. Tempo e clima são dois elementos que estão relacionados ao estado atmosférico. Um de maneira temporária, outro de maneira permanente. As mudanças e características da nossa atmosfera são estudadas e permitem a classificação e a diferenciação de alguns elementos que são elementos importantes. Quando nós falamos sobre o tempo, nós estamos falando sobre o quê? O estado momentâneo da atmosfera. Então, essas condições atmosféricas que estão associadas a esse período que tem uma curta duração, que a gente consegue identificar a partir, né, de uma série de fatores, por exemplo, os nossos sentidos, nós vamos identificar as características do tempo atmosférico em determinado lugar. Por exemplo, se eu pergunto para você aí como é que está o tempo hoje, você vai fazer essa análise das condições da atmosfera e vai identificar: não, hoje está calor, ao verbo estar. Hoje o tempo está agradável e hoje pode ser que chova. Não sei, está ensolarado, hoje o dia está bonito. Essa característica é uma característica que pode mudar, são condições atmosféricas que podem mudar daqui a pouquinho. Ao mesmo tempo que o tempo está ensolarado, sei lá, daqui a pouquinho pode estar fechado, frio. O tempo está seco, aí é uma condição que pode ser temporária ou pode ser permanente, né? Depende se é aspecto do tempo ou do clima. Mas daqui a pouquinho pode estar chuvoso. Então, essas condições atmosféricas que mudam com o passar do tempo, essas condições temporárias atmosféricas que estão sujeitas a uma série de elementos e características na nossa atmosfera, nós vamos chamar de tempo. O que é o tempo atmosférico? É um estado momentâneo. Então, se agora está calor, daqui a pouquinho pode estar frio, depende se vai entrar aí uma massa de ar frio. Então, tem uma série de elementos que nós vamos analisar e que nos ajudam a identificar essas características do tempo. Quando nós falamos em tempo, o nome já ajuda, né? São as características e condições temporárias da nossa atmosfera. E o clima? O clima já está relacionado a essas condições da atmosfera dentro de um padrão. O clima é algo duradouro. O clima, para ser identificado, para ser caracterizado, não é porque agora está calor e amanhã pode fazer frio que está tendo mudança no clima. Não. O clima, ele é uma sucessão de tempos atmosféricos. Ele está relacionado a essa característica permanente. Quando nós falamos sobre o clima no Brasil, o Brasil é um país que tem um clima quente e úmido. Existem aí oscilações dentro da dinâmica, né, dos tipos de clima. É um clima tropical, é um clima subtropical, é um clima temperado, é um clima equatorial, enfim. Existem condições de oscilação dentro de cada tipo climático, que é assunto para depois, mas que estão relacionadas a essas condições e características permanentes.
na atmosfera. Então, para você classificar o clima, não é de um dia para o outro, de uma semana para outro, é uma sucessão de tempos atmosféricos aí de pelo menos uns 30 anos para que você consiga classificar e identificar o que é o clima. Então, o clima, ao contrário do tempo, já é algo mais duradouro. É a sucessão, é um padrão atmosférico que aquela localidade ela nos permite identificar. O clima em São Gonçalo é quente e úmido. Significa que não faz frio em São Gonçalo nunca? Não, não significa isso. Mas que as condições gerais da atmosfera lhe permitem classificar o clima de São Gonçalo como sendo um clima quente e úmido. E aí, como é que eu vou classificar o clima? Justamente a partir da identificação dessas características, dessas sucessões habituais no tempo atmosférico. Tranquilo? Então deixa eu aumentar aqui a minha presença para eu falar bem de pertinho com vocês. Tempo são as características temporárias da atmosfera e clima são as condições permanentes. É a sucessão de tempos atmosféricos. Tranquilo? Então agora nós vamos para a nossa próxima tela, que é a tela onde eu vou apresentar algumas partes que nós vamos ver em outros momentos. Vimos a diferença de tempo e clima. Agora, se eu faço uma análise sobre o clima nas diferentes localidades do planeta, eu consigo identificar que existem diferentes características, diferentes tipos de clima nos diferentes lugares do mundo. Por quê? Porque existem fatores que vão influenciar para que esse clima ele seja também diferente nas diferentes localidades. Quais são os fatores que influenciam o clima? Então eu vou apresentar para vocês quais são esses fatores e depois nós vamos aprofundar esses fatores numa próxima aula. Importante, a gente estuda sempre um de cada vez, né? Mas eu tenho que destacar para vocês que todos esses fatores eles não atuam isolados, eles não atuam sozinhos. Ao mesmo tempo em que atua um fator, outro fator também pode estar influenciando, ou melhor, outros fatores também podem estar influenciando naquela mesma localidade. A gente estuda separado para entender, mas na prática eles atuam em conjunto. Quais são esses fatores que influenciam o clima? Por que o clima de uma localidade é diferente do clima de outra localidade? Porque esses fatores que influenciam o clima, eles atuam de maneira diferente nos diferentes lugares. São 8 os fatores que influenciam o clima. Primeiro, latitude. O que é latitude? Distância em relação à linha do Equador. Quanto maior a latitude, mais perto dos polos, menor a temperatura. Quanto mais perto da linha do Equador, quanto menor a latitude, maior é a temperatura. Por quê? Na próxima aula nós vamos ver isso. A altitude. A altitude é a altura em relação ao nível do mar. Quanto mais próximo do nível do mar, menor a altitude, maior a temperatura. Quanto mais acima no relevo, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Então por isso que algumas montanhas muito altas acumulam aquele gelo eterno, né, em cima, lá no seu cume, no seu topo. Verdade. Por que isso acontece? Vamos ver na próxima aula também. Continentalidade e maritimidade são pares que estão associados ao mesmo fenômeno. Na verdade, continentalidade significa estar distante de grandes porções de água, maritimidade significa estar próximo de grandes porções de água. Qual é o fator principal aí? É a água. Então, estar próximo de grandes porções de água, maritimidade, estar distante de grandes porções de água, continentalidade, vai provocar diferentes influências nas características e condições do clima de uma localidade. Por que no Rio de Janeiro eu tenho características de clima diferente, por exemplo, que em Brasília? Por que num deserto quente a variação de temperatura é tão grande? A gente vai ver também de que maneira isso influencia. Estou só apresentando para vocês primeiramente. Correntes marítimas.
Eu acho que todo mundo já viu aquele documentário, aquele filme sério, né? O Procurando Nemo, naquela cena tradicional em que o pai do Nemo vai lá procurando, né, dentro de uma corrente, a corrente australiana. A corrente marítima funciona como rios dentro do mar. Né? A gente não vai colocar isso, são rios dentro do mar. Na verdade, é uma parte do oceano que tem temperatura, densidade, direção completamente diferente do que o seu entorno ali. Está relacionado ao movimento de rotação da Terra, está relacionado a essa diferença de temperatura, dependendo da localidade. As correntes marítimas também vão influenciar no clima de determinado lugar. Eu tenho dois tipos de corrente, a corrente quente e a corrente fria. De que maneira elas influenciam no clima de uma localidade? Vamos ver isso também numa próxima aula. Massas de ar. Massa de ar é um fenômeno interessantíssimo. A gente não vê a massa de ar, mas sente os seus efeitos. O que é massa de ar? É parte da atmosfera. A atmosfera é a nossa camada gasosa. As massas de ar elas vão se formar em localidades que têm características específicas e que vão fornecer essas características para as massas de ar. Eu tenho 4 tipos de massas de ar. As massas de ar quentes, as massas de ar frias, as massas de ar secas, as massas de ar úmidas. Essa informação de quente e frio, seco e úmido, que vão estar inseridas nessas massas de ar e que vão fazer com que as localidades que sofram a influência dessas massas de ar também tenham ali as características relacionadas a essas massas de ar. Vamos ver sobre isso também numa próxima aula. Relevo e vegetação, são os dois últimos, estão relacionados também à influência no clima. Mas já falou sobre o relevo quando falou sobre a altitude. Sim, além da influência no fator altitude, o relevo também vai influenciar como barreira para a circulação das massas úmidas ou como corredores para a circulação dessas mesmas massas. Então, o relevo ele exerce uma influência importantíssima, que nós vamos ver também numa próxima aula. E a vegetação? Bom, vegetação a gente sabe que onde há a vegetação eu tenho as características de um clima mais ameno, mais suave. A existência da vegetação ela vai suavizar as características, né, do tempo e, consequentemente, do clima também. Uma área florestada tem uma diferença muito grande nas características e condições de clima do que uma área sem a cobertura vegetal. Por que no centro de uma grande cidade não arborizada as temperaturas são mais altas? Aquele fenômeno da ilha de calor ele acontece de maneira mais intensa do que nos núcleos de cidade onde existem aquelas ruas mais arborizadas. Então a sombra, a umidade, elas dão aquela suavizada nas características do tempo. Então, nós temos aí, né, já nesse momento inicial, duas coisas que são importantíssimas. Primeiro, a diferença de tempo e clima. Segundo, que o clima ele vai ser influenciado por todos esses fatores em conjunto. Tudo bem? Um não atua sozinho. Existe sempre uma relação aí, uma junção desses fatores atuando nos diferentes lugares. Por isso que o clima ele é diferente nos diferentes lugares do mundo. Como é que esses fatores influenciam? Na próxima aula a gente vai ver de maneira mais a fundo. Bons estudos e até a próxima!